Oi, 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 já estou dando boa noite, porque isso aqui vai pro GTV e a gente fica com uma bem muda, né, no começo. Então, vou esperar o pessoal entrar para dar boa noite. Olá, olá. Gente, o primeiro teste que eu preciso fazer com vocês. Alguém me responde, vocês estão vendo isso ao contrário, espelhado, ou vocês estão vendo certinho? Luana, escrito normal, ou tá espelhado? Primeira informação que eu preciso. Me ajudem. Vocês estão vendo ao contrário ou estão vendo certinho? Oi, Carol. Estão vendo certo ou ao contrário? Sim, o quê? Espelhado. Droga. Tá. Então vai ter que ser um negócio aqui. Vou ter que fazer um desenho contrário. Eu já fiz um desenho contrário que não ficou tão legal, mas tudo bem. Vamos lá? Vamos começar? Boa noite, boa noite. Hoje falaremos sobre reatividade. E aí eu queria explicar para vocês qual que é a minha intenção. Primeiro, sim, vai ficar gravado, se Deus quiser. Mas na pior das hipóteses, eu também estou gravando com o meu computador aqui do lado. Então vocês vão me ver olhando aqui pro lado de vez em quando. Porque eu vou também gravar no computador, caso isso aqui dê um problema. Qual que é a minha intenção com essa live de hoje? Reatividade é um assunto muito amplo, tem muitos aspectos, tem muitas possibilidades, tem muita coisa. Mas a minha intenção com vocês hoje é mostrar o princípio da história, mostrar assim o geralzão, como que acontece, quais são as possibilidades de reatividade, para que você consiga sair dessa live, pelo menos, olhando para o seu cão e pensando, meu cão é reativo a tal coisa. Se vocês saírem dessa live sabendo identificar se o seu cão é ou não reativo, você já vai saber exatamente, beleza, entendo por que acontece. E aí vai ter um caminho para se trabalhar, tá? Então essa é a minha intenção com vocês. Eu quero explicar uma parte teórica sobre a reatividade. Eu não, como eu falei hoje nos stories, eu não vou dar dicas para vocês de como resolver a reatividade. Mas a minha intenção é melhor do que dar dica de como resolver a reatividade. A minha intenção é que vocês entendam o motivo que o cão de vocês é reativo. E eu acho que isso vai abrir uma janela de possibilidades para vocês entenderem e começarem pelo menos a evitar situações em que o cão de vocês precisa pedir socorro para vocês de alguma forma em algumas situações. O nosso foco aqui vai ser muito mais Nossa, meu cabelo tá meio esquisito. Muito mais nos casos de reatividade por medo, tá? Vai ser um foco maior nisso. Mas eu vou explicar um pouco também quais são esses outros tipos de reatividade que podem acontecer. Beleza? Vou começar porque a gente não vai perder tempo com isso. Começando sobre o que é a reatividade. Gente, reatividade é quando o cão rosna. Reatividade é quando o cão late. Reatividade é quando o cão morde. A real é que reatividade, ela não é sinônimo de agressividade. Esse é o primeiro ponto. Não é porque o seu cão não morde que ele não é reativo, tá? Não é porque o seu cão não sente medo de alguma coisa que ele não é reativo. Ele pode ser reativo de uma outra forma. Então, o primeiro ponto que eu quero explicar pra vocês é que, normalmente, a reatividade ela é confundida com agressividade de uma forma geral, porém, a reatividade, uma forma mais coloquial falando, é uma reação exagerada a um estímulo. E isso pode acontecer quando o cão tem muito medo de alguma coisa, quando o cão já mostra agressividade para alguma coisa, ou quando o cão fica surtado querendo muito alguma coisa. Se o seu cão olha para um outro cão e quer brincar muito, muito, muito com aquele cão, e ele late, puxa, baba, fica ofegante e fica muito, muito, muito excitado por aquilo ali, isso pode ser uma reatividade também. Lógico que precisa ter um diagnóstico nessa situação. E essa reação exagerada, ela pode ser para outras pessoas, para cães, para outros animais, para barulhos, para objetos específicos. E essa reatividade, normalmente, ela começa ou por um medo muito grande por alguma coisa, ou porque o cão está super excitado por alguma coisa, ou porque o cão fica frustrado por alguma coisa. E a primeira coisa que eu queria pedir para vocês aqui é, se você acha que o seu cão é reativo, ou tem certeza que o seu cão é reativo, escreve aqui agora, o meu cão é reativo por frustração, o meu cão é reativo por ansiedade, o meu cão é reativo por excitação, o meu cão é reativo por medo. Escreve aqui embaixo, vão escrevendo aí embaixo qual que é
expectativa não. Qual que é o diagnóstico que você já fez sobre o seu cão, tá? Vão escrevendo aqui embaixo que daqui a pouco eu vou dando uma olhada. Já começaram a escrever por medo. E aí eu vou continuar falando, tá? Lógico que tem alguns casos de reatividade que tem um fundo clínico. Por exemplo, um cão que tem um problema de saúde e a reatividade acontece, ela acaba aparecendo mais como um sintoma, não é o problema em si. Então, por isso que a gente sempre indica muito ir atrás de um veterinário comportamental quando tem reatividade envolvida. Vários dos casos que eu tô tratando de reatividade no formato online, e já fiz também na parte presencial, quando eu ainda estava atendendo presencial, eu passei para um veterinário comportamental para pelo menos ele descartar qualquer problema. Atualmente eu tô com 3 alunos de reatividade que estão sendo acompanhadas por uma veterinária comportamental. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Medo, excitação, medo, excitação. Ainda vai ganhar um filhote, então você tá muito bem atenta aqui aos assuntos. Eu vou já falar sobre filhote, tá? Envolvendo reatividade. Medo, ansiedade, ansiedade, excitação, medo e posse. Beleza. Então temos muitos casos de medo e esse vai ser o nosso maior foco hoje, tá? A gente pode até falar sobre os outros casos em outros dias. E então tem algumas fontes que podem ser problemas genéticos, podem ser também problemas de saúde atuais, como pode ser também algo puramente comportamental e somado também, tá? A gente vai focar aqui na parte comportamental, que é o que eu posso falar de alguma forma. E aí, como que começa essa reatividade? Se vocês lembrarem do filhotinho, do cão de vocês lá no começo, filhotinho, provavelmente ele não veio para sua casa já querendo morder todo mundo. Lógico, né? Não tô falando morder no sentido de rosnar e querer atacar e tal. O normal, o mais comum, normal sim, né? O mais comum é um filhote vir pra nossa casa, ele até tem algumas características mais sensíveis, mais medrosos, enfim. E tem uma live que tá no IGTV que eu fiz com a Sara Favinha, que a gente falou sobre esse assunto também. Mas normalmente um filhote vem pra nossa casa um pouquinho mais cru. Ele já não chega, por exemplo, no primeiro passeio, ele já não chega latindo pra qualquer cão que ele vê. Muitas vezes o cão ele tá até um pouco curioso, ele tá olhando aquilo dali. E a depender de como foi esse primeiro passeio, muitas coisas podem acontecer na vida do seu filhote. Então vamos supor que o seu cão não foi acostumado com a guia e com a coleira. E aí a galera que tem filhote aí, fica bem atenta com essa parte, tá? Se o seu cão não tá acostumado com coleira, com guia, não foi habituado dentro de casa ainda, mal tá dentro de casa, mal tá se sentindo seguro e já é colocado uma guia, uma coleira e mete ele na rua. Já é um negócio que tá prendendo ele. E se tá prendendo, tá tirando a liberdade. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês marquem bastante na cabeça de vocês. Se um cão não tem a opção de fugir, a opção é de lutar. Um cão ele tem a opção de luta ou fuga. Se ele é impedido de fugir, provavelmente ele vai tentar lutar pela vida dele. Porque quando um cão sente medo, quando ele tá diante de uma situação que ele tá em pânico, ele tenta primeiro se afastar. Se ele não consegue se afastar, provavelmente ele vai mostrar agressividade para se livrar daquela situação que ele tá com medo. Então comecem a imaginar o cão de vocês nessa situação. Ah, caramba, toda vez que o meu cão late ou rosna ou ataca, é quando ele tá na guia, ou é quando ele tá se sentindo acuado, ou é quando ele tá no canto da casa e alguém vai na direção dele, quando alguém estica a mão na direção dele. Então comecem a pensar, passar na cabeça de vocês as situações que o cão de vocês mostra agressividade. É muito comum cães mostrarem agressividade para outros cães quando está na guia, e quando não tá na guia é de boa. Tipo, solto, livre. Por que será? Porque ele sabe que ele tem a opção de fugir. Na guia ele sabe que ele não tem a opção de fugir. E aí, voltando pro filhotinho, ele sai de casa, primeira vez, tem ônibus, caminhão, moto, rua, meu Deus, que loucura que tá acontecendo aqui. Tem um negócio prendendo ele, ele não foi nem habituado para aquilo dali, e ele começa a ver um monte de coisas diferentes. Ele começa a ver cães, ele começa a ver pessoas, ele começa a ver um monte de coisas que ele nunca viu na vida. Se ele começa a ficar assustado com tudo isso, e ele tenta se afastar, e a gente leva o cachorro e passa o cachorro na frente de um cão de portão, e o cão de portão vem e late pro cão, e o cão tenta fugir e leva uma enforcada, ou então uma travada no peitoral. Ele tenta se resolver de algum jeito, ele tenta se comunicar, ele mostra um monte de sinais
de Call Me Signals. Isso é uma live que eu quero fazer à parte, tá? Só sobre linguagem corporal. Não tem como você resolver um problema de reatividade ou até entender se o seu cão tá confortável ou não, se você não sabe a língua que ele fala. Imagina o que é você conversar com alguém que você não fala a língua dela e tá tentando entender o problema dela. Você tá tentando conversar com um chinês, conversa com esse chinês, mas ele tá te contando um problema e você não entende o que ele tá falando. Não tem como a gente resolver um problema de reatividade se a gente não entende a linguagem canina. E a linguagem canina, ela é dividida de forma didática em 4 categorias. Sinais de relaxamento, quando o cão tá de boaça. Os Call Me Signals, que são os sinais de apaziguamento, são aqueles sinais famosos que a galera diz que o cão tá com cara de culpa, sabe o que fez de errado? Aquela carinha meio que indo pra trás, orelhinha pra trás, desviando o olhar, dando a lambidinha na boca, no focinho, virando cabeça, se afastando. Enfim, tem vários sinais de apaziguamento que o cão tá desesperado, dizendo assim, para, tá tudo em paz, pelo amor de Deus, não faz nada. E a gente fica achando, né, muitas pessoas, eu já achei muito isso, não, o cão tá com cara de culpa, ele tá se sentindo culpado e ele tá dizendo que ele sabe o que ele fez de errado. O cão sabe o que ele fez de errado, porque ele faz uma cara de que sabe o que fez errado. Gente, esse óculos começou a ficar muito brilhoso. Enfim, então o cão sabe, aquela cara de quem sabe que te fez errado. Mas não, então a gente precisa estudar melhor sobre esses sinais. É quando o cão tá dizendo, pelo amor de Deus, eu tô muito desconfortável. Me tira dessa situação aqui. Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu tô com, não medo ainda, mas eu tô desconfortável. Aí a gente vai e continua. A gente não sabe ler o cachorro, continua levando ele pra um lado e pro outro, ele passando por perto de outros cães, uma confusão. Depois vem os sinais de medo extremo e, por último, os sinais de agressividade. Se o seu cão não tem os sinais, os primeiros sinais lá, os Call Me Signals, os sinais de apaziguamento respeitados, ele vai passar por sinais de medo, talvez, ou já ir para o sinal de agressividade. Então, beleza. Se a gente não entende a comunicação do nosso cão, se a gente não entende a forma como ele se comunica, como ele se expressa, a gente não tem nem como saber se ele está desconfortável ou não. Eu tenho uma aluna que vai começar agora, que ela nem pegou o cachorro ainda, falta um mês para ela pegar o cachorro. E ela já quer aula de adestramento online para ela entender as coisas do cachorro dela. E uma das aulas vai ser exclusiva sobre linguagem corporal dos cães, tá? Então, beleza, o cão tá diante de um monte de dificuldade no primeiro passeio, nos primeiros passeios, sabe que tudo aquilo dali tá acontecendo, que aquilo ali é perigoso, na visão dele aquilo é perigoso, a gente acha que não, mas na visão deles é perigoso. Ele congela, ele tenta se livrar, ele mostra Call Me Signals, ele tenta se resolver. E ele não consegue. Mas quando ele tá passando, se tem uma pessoa vindo na direção dele, se tem um cão vindo na direção dele, se tem um cão que aparece no portão, e ele rosna, ele late, ele mostra o dente, ele dá um latido indo pra frente, qual é a primeira coisa que qualquer dono de cão de primeira viagem, ou de sei lá quantas viagens, mas que não tem conhecimento sobre isso faz? Meu Deus, tira ele da situação. E aí eu não tô dizendo aqui pra vocês que é pra deixar na situação, tá? O problema tá muito antes. A gente precisa proporcionar uma primeira apresentação e as primeiras apresentações pro mundo de forma muito positiva. Mas o que na cabeça do cão acontece? Lati, rosnei, mostrei agressividade de alguma forma, me tiraram daqui. Ufa, meu Deus! Era só isso. É só eu mostrar agressividade, que num instante me tiram dessa situação horrível. Se uma pessoa vem fazer carinho na minha cabeça e eu rosno pra ela, ela para, ela tira a mão. Ninguém aqui dessa live vai dizer que quando eu vou fazer carinho num cão e ele rosna pra mim, eu continuo o carinho. Ninguém faria isso, tá? A gente tira a mão. E na cabeça do cão, funciona. Se eu tô desconfortável, funciona. E aí ele tende a repetir isso. Então, o que acontece na cabeça do cão? Ele emite sinal de desconforto, não funciona. Ele tenta fugir, não funciona. Ele mostra agressividade, funciona. E aí, ou aquele cão que estava vindo perto dele se afasta, ou a gente tira o nosso cão da situação, ou enfim, um barulho que aconteceu simplesmente some, e aí o cão entende. Beleza, se eu demonstrar alguma agressividade, aquela coisa vai se afastar. E aí é onde eu quero entrar com vocês, por isso que eu perguntei no começo se isso aqui estava espelhado, e sim, está espelhado. Então eu fiz um desenho espelhado para tentar que vocês vejam normal, e agora eu acho que vocês estão vendo normal. Isso aqui é o chamado ABC do comportamento, e eu vou tentar explicar para vocês de uma forma muito fácil para que vocês entendam o que eu quero dizer, tá? O que é o A? O A é o antecedente, isso aqui tá em inglês, tá? A de antecedente,
B é de behavior, de comportamento. E C, consequência, uma coisa que acontece depois do comportamento. Então vamos supor que um cão tem um histórico de passear pela rua e toda vez que ele passeia pela rua, ele vê um cachorro, ele sente muito medo. Então aqui no antecedente tem um histórico, ele toda vez sente medo, aquilo gera uma emoção nele, ele vai ficando com medo, com medo, com medo. Ele mostra um comportamento agressivo, ele late, ele rosna, ele faz alguma coisa e a consequência disso é ele se afastar daquilo. Ou o cachorro se afasta, ou ele se afasta, o dono dele tira, por exemplo. Então, essa relação aqui, ela fica existindo e o cão vai entendendo, ué, funciona. Aparece cachorro, mostra agressividade, o cachorro some. No outro dia, a mesma coisa. E aí é quando quero que vocês lembrem, o cão de vocês no começo mostrava uma coisinha ou outra, e aí o problema foi aumentando. E uma das coisas que a gente conversou naquela live sobre problemas de filhotes que viram problemas de adulto, mas eu não consegui salvar essa live, um dia eu vou ter que repeti-la, é que se existe essa relação, a tendência não é o cachorro se acostumar. Se ele sabe que acontece alguma coisa antes, tem uma emoção para ele antes, ele emite um comportamento de agressividade e aquele desconforto some, ele vai repetir isso aqui sempre, porque está funcionando para ele. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. E aí, o que são essas consequências? Existem 4 possibilidades de consequência do comportamento. E aí é onde eu vou entrar em mais um assunto, um tiquinho teórico, mas que vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso. E aí é onde a gente vai falar de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. Só que eu vou ter que fazer espelhado. Não sei como é que eu vou fazer isso. Acho que eu consigo. Conseguiu os reforços. E agora vamos para as punições. Acho que vai dar certo. Vamos ver se deu certo. Deu. Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. Esses 4 itens aqui, eles estão bem aqui, ó. No nosso ABC. Eles estão aqui na parte do C, tá? Finge que a gente deu um zoom aqui no C e apareceu isso daqui. São as consequências que acontecem após o comportamento. E aí, vou definir um pouquinho cada um desses para vocês entenderem qual é dessas consequências que acontece quando o seu cão mostra agressividade e aquele desconforto se afasta. Então, reforço positivo. O positivo aqui o reforço positivo, o positivo e o negativo tem a ver com aquela coisa da matemática, adição e subtração. Não tem a ver com legal e com ruim, com bom e com mal. Tem a ver com adição e subtração. Vamos lá, reforço positivo. O que é o reforço positivo? Quando a gente acrescenta um estímulo para o cão que ele quer. A gente dá alguma coisa para o cão que ele quer. Como que isso acontece? Pode ser num treino, peço para o cão sentar, entrego, então aquele comportamento vai aumentando, aumentando, aumentando. Ou, por exemplo, se eu chego em casa, meu cão pula em mim e eu faço um carinho nele. Ele ganha o que ele quer, ele ganha minha atenção. Então, aquele comportamento vai aumentar, aumentar, aumentar. Então, isso aqui acontece tanto para as coisas que a gente quer ensinar para o nosso cão, de legais na nossa visão, quanto também para as coisas que a gente não quer. Os problemas de comportamento também acontecem através disso daqui. Através dos reforços, né? Porque vou já explicar para vocês qual a diferença do reforço para a punição de forma geral. Mas o reforço positivo é quando a gente adiciona uma coisa que o cão quer. Ok. O reforço negativo é quando a gente retira do cão uma coisa que ele está desconfortável. Então, por exemplo, o cão quer se livrar de alguma coisa e a gente tira essa coisa. Ufa, aconteceu um reforço negativo naquela situação na visão do cão. E aí, exemplos pra gente. Quando você tá apertado pra fazer xixi e você faz xixi, tinha um desconforto, você se alivia. E aí, você cada vez mais entende que é só você ir ao banheiro e se aliviar lá que você vai ficar com aquele comportamento de ir pro banheiro sempre pra fazer xixi. Se você tá com frio, você tá sentindo um desconforto. Tem que ter um cão latindo aqui. Deixa eu fechar. Você tá... Se você tá com muito frio, você tá muito, muito, muito frio, e aí você pega um casaco ou entra num lugar com um aquecedor. Ufa, o desconforto se afasta. Pensando em cães agora. Se o cachorro tá usando um enforcador, vamos supor que isso aqui é um enforcador, tá? E ele tá... Alguém tá puxando, isso aqui eu já falei em várias lives, alguém tá querendo ensiná-lo a sentar através de um enforcador. Sim, isso ainda existe, infelizmente. Então, o adestrador ou o dono puxa o enforcador
O cão vai indo para trás, quando ele senta, o enforcador é aliviado. Quando ele tá passeando com o enforcador, tá passeando lá, e ele sente que ele tá puxando e tá enforcando, quando ele para de puxar, o enforcador é aliviado. Então, o comportamento de andar do lado da pessoa, ou o comportamento de sentar quando isso aqui acontece, existe, né? Existe muito. Ou o comportamento de sentar quando isso é puxado, vai acontecer de novo, porque ele foi reforçado de forma negativa. Ou seja, existiu um desconforto e foi retirado esse desconforto. Voltando para a reatividade. Se aquele desconforto apareceu, aquele cachorro apareceu e gerou muito, muito medo no cão, e ele emite um comportamento de agressividade e aquele desconforto some, o comportamento de agressividade foi reforçado de forma negativa. Tinha o desconforto, tinha a presença de um cão, o cão mostrou agressividade, aquele desconforto sumiu. Ou seja, cão apareceu, o comportamento de agressividade e a consequência que aconteceu depois disso aqui foi um reforço negativo. O cão se afastou, tá? Então, aqui é o reforço positivo e o reforço negativo. E qual que é a principal característica do reforço, seja o positivo ou seja o negativo? Todo reforço em um comportamento vai aumentar aquele comportamento. Seja para algo que a gente quer ou seja para algo que a gente não quer. Se existe um reforço envolvido, seja porque a gente deu uma coisa que o cão quer, ou porque a gente tirou um desconforto daquele cão, esse comportamento vai existir mais e mais e mais vezes, tá? Então essa é a característica do reforço, aumenta comportamento. Qual que é a característica da punição? A punição diminui comportamento. Então, se por um lado, reforço aumenta comportamento, punição diminui comportamento. Ah, Luana, então é só eu fazer isso. É só eu punir o meu cachorro. É só eu ficar enforcando ele, cutucando ele, dando bronca nele, dizendo não pra ele. É só eu fazer isso que ele para. Porque se, por definição científica, punição é tudo que diminui comportamento, é só eu meter punição nesse cachorro que ele vai parar de mostrar agressividade. Beleza. Ele até pode parar de mostrar agressividade. Mas lembra que o problema real é que o cão tá com medo? O problema não é que o cão decidiu mostrar agressividade porque ele tá curtindo. Ele tem um medo ali envolvido. A gente tá aqui focando no medo, né? O cão tem um medo de alguma coisa. Se eu faço uma punição, eu não consigo punir sentimentos. Eu não consigo punir emoções. Eu puno comportamentos. Ou eu reforço comportamentos. Lembra, aqui o ABCzinho, né? A gente tá falando das consequências de um comportamento. Não tá falando de emoções aqui envolvidas. Se eu puno o comportamento de agressividade, o meu cachorro vai parar de rosnar. Vai parar de mostrar o dente. Vai parar de latir. Mas ali dentro o sentimento tá muito, muito, muito piorando. Tá piorando pra caramba. Por quê? Se eu puno um sinal de comunicação, o rosnado, o latido, o olhar duro, enfim, todos os comportamentos agressivos, eles na verdade são sinais de comunicação. O cão tá dizendo assim, desesperadamente, socorro, eu não sei resolver isso daqui. Eu tô numa situação que eu não sei lidar. E ele mostra a agressividade como um pedido de socorro. Então a primeira coisa que a gente precisa ao olhar para o nosso cão é não sentir raiva, tristeza, decepção com o nosso cão se ele mostra agressividade. Porque se ele tá fazendo isso é porque ele tá pedindo socorro pra você. Ele tá pedindo socorro pro universo, ele tá pedindo socorro. Ele tá dizendo, eu não sei lidar com isso. Eu preciso me resolver e eu não estou conseguindo. Então, a primeira verdade dura dessa história toda é que sempre que o nosso cão mostra agressividade, é nossa culpa. É nossa responsabilidade. Foi alguma coisa que a gente fez antes, foi alguma coisa que a gente permitiu que acontecesse, que o cão precisou mostrar agressividade para se resolver. Nossa, Luana, que terror! Meu Deus! Então, eu já fiz uma live aqui sobre a reatividade do Cannon. Eu acho que ela tá salva no YouTube do Meu Mundo Golden. E eu falei muito sobre isso. Quando eu entendi que aqui, a época que o Cannon tava com a reatividade lá no alto, era minha responsabilidade cuidar daquilo e foi minha culpa, aquilo ali, ao invés de ser um peso e um desespero, foi libertador. Porque eu olhei pra situação e fiz assim, beleza, se fui eu que causei isso, eu posso resolver isso. Eu vou fazer de tudo pra resolver isso. E eu passei um ano, ainda estou nesse processo, a gente tá nas generalizações finais das coisas, a pandemia deu uma atrapalhada, mas eu passei mais de um ano exclusivamente estudando e trabalhando a reatividade do meu cachorro para outros cães.
que era por medo, em alguns casos, em alguns por excitação, mas muito mais por medo, tá? Então, eu não aceitei atender cachorro nenhum no adestramento, eu só estava focada no Kennel. E quando eu assumi a responsabilidade de que, beleza, fui eu que causei isso daqui, então eu que vou resolver isso daqui. Foi transformador. A gente assume o papel de dizer assim, beleza, então vamos lá. O que eu preciso estudar? Quem que eu preciso pedir ajuda? Eu pedi muita ajuda pra muita gente da equipe nessa época. Eu estudei pra caramba, eu estudo pra caramba sobre isso pra ajudar o meu cachorro. Porque toda vez que o Kennel mostra agressividade pra um cão, foi porque eu tive eu fui responsável em botar naquela situação, eu vacilei de alguma forma, eu coloquei numa situação que ele não estava preparado. E aí, voltando lá para punição. Ok, Luana, se punição diminui comportamento, então eu vou punir meu cachorro para resolver o problema, para diminuir o comportamento. Mas, a gente falou que se a gente pune comportamentos, os comportamentos somem, aqueles sinais de comunicação somem, a gente não tem como saber o que nosso cão está sentindo e vai virando uma bomba relógio. Dentro lá dele, aquela emoção tá piorando e piorando. E ainda tem outro fator. Toda vez que ele vê um cachorro, que ele sente medo daquele cachorro, além dele já sentir medo, ele ainda leva uma porrada. Ele ainda leva um não, ele ainda leva uma cutucada, ainda leva uma enforcada. Acontece um monte de coisa ruim pra ele. Isso vai fazer com que o meu cachorro goste mais ou goste menos do outro cão. Vai fazer com que ele odeie cada vez mais aquele cão. Só que ele não pode se comportar com agressividade. Porque se ele se comporta com agressividade, peia nele. Se isso acontece, o meu cachorro vai parar de mostrar agressividade. O sentimento vai piorando, 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 piorando. E aí quando o cão, a gente até pode achar que, não, ele tá melhor, nem rosna mais, nem late mais. Mas coloca ele numa situação um pouquinho mais de pressão. Esse cachorro explode. Porque ele não sabe lidar com aquilo. A gente não resolveu o problema principal, que é como o cão se resolve com aquela situação. Como que ele aprende a se comunicar com aquele cão. E aí, exatamente, e aí depois o cachorro mordeu do nada. É exatamente isso, esse papo de, não, meu cachorro mordeu do nada, atacou do nada. Ele não emite esses sinais, Luana. O que pode acontecer? Ou o cachorro mostrou tudo e a pessoa não viu, ou o cachorro tá tão acostumado a mostrar todos os outros sinais e a pessoa não respeita que ele já começa logo a pular pro final, porque ele sabe que funciona. E infelizmente a agressividade funciona, afasta aquilo que ele tá com medo, tá? E aí, beleza. Se reforços aumentam comportamentos e punições diminuem comportamentos, como que a gente vai resolver isso? Luana, então tá. Meu cachorro tá diante de um cão, tá com medo daquele cão. Eu vou tirar ele da situação. Ele mostrou agressividade, eu vou tirar. O que aconteceu? Vamos lá voltar pro quadrante. Tá aqui. Todas as 4 consequências, tá? Se o meu cachorro mostra agressividade para um outro cão e eu tiro ele da situação, aqui, reforço negativo. O desconforto estava lá, sumiu. E qual que é a definição de reforço? Aumenta o comportamento. Se ele entender que toda vez que ele mostra agressividade, aquele desconforto some, aquele aversivo vai embora, aquele cachorro que estava aqui perto vai embora, ele vai entender, funciona, então eu vou ficar fazendo isso. Beleza, tô com o meu cachorro ali, passando na frente de um cão de portão, o cão mostra agressividade, o meu cachorro, quer dizer, o cão de portão mostra agressividade, o meu cão mostra agressividade de volta e eu sigo o meu passeio. Mesma coisa, existia um incômodo, eu afastei o meu cão da situação. Reforço negativo. E o que o reforço faz? Aumenta o comportamento, vai aumentar cada vez mais. Outra possibilidade, vou meter uma punição. Eu não expliquei pra vocês a diferença de punição positiva para negativa. Deixa eu explicar isso rapidinho. Punição positiva é quando eu insiro, eu adiciono, lembra do maisinho? Um aversivo para aquele cão. Uma coisa que o cão não quer, eu coloco nele. Então, pode ser uma enforcada, pode ser um cutucão, pode ser um coleira de choque, pode ser uma bronca, depender, tem bronca que não é punição nenhuma. Então, às vezes as pessoas, não, a bronca funciona. Para uma punição funcionar, ela tem que ter várias características. E outro dia eu posso falar sobre isso com vocês. Mas uma das características para a gente saber se algo é punitivo ou não é diminuir o comportamento. Se você precisa falar não pro seu cachorro todo dia, o não está sendo punição. E também não estou dizendo que essa é a solução, tá? Vou já explicar por quê. Beleza. Então, punição positiva é quando eu incluo, eu adiciono um estímulo que o cão não quer. O que é a punição negativa? É quando eu tiro do cão algo que ele quer. E aí um exemplo disso a gente pode pensar, por exemplo, no pulo.
Se um cão pula e eu não falo com ele, eu tô tirando dele a possibilidade da minha atenção. E aí vamos falar, Luana, mas e o adestramento positivo, ele é 100% de reforço? Você nunca usa uma punição? Isso é uma mentira que as pessoas podem falar. Por quê? A punição positiva, a gente não planeja. O adestramento positivo, eu não fico preocupada se, quando o cão fizer tal coisa, eu vou fazer uma punição para poder o comportamento sumir. Não, eu não planejo punições positivas. Mas podem acontecer, por exemplo, se um carro está vindo e o meu cachorro está aqui e eu tenho que puxar o meu cachorro do nada para poder ele sair dali e não morrer, é uma punição positiva que acabou de acontecer. Eu dei um tranco no meu cachorro, mas a gente não planeja isso, não é algo que faz parte do nosso plano de treino. É algo que, se for acontecer, é a exceção da exceção e é algo que, tipo assim, caramba, é pra diminuir o estrago. Vamos supor que eu tô com um cãozinho filhote e tem um cão de pequeno porte e tem um outro cão que tá vindo brigar com ele. Se eu suspendo esse meu cão pro alto, do nada, ele vai levar um tranco. Mas entre aspas, é melhor que eu faça isso do que o meu cão levar uma mordida de outro cão. Mas eu preciso ler o ambiente, saber ler outro cão para saber se eu tô naquele lugar. Então o que eu tô querendo dizer para vocês é, a gente não planeja punições positivas. A gente não planeja criar aversivos pro cão, criar coisas que o cão não gosta, adicionar na vida do cão para resolver problemas. Porém, a punição negativa, a gente até usa em alguns momentos. Então, se o meu cão late para pedir minha atenção e eu não dou atenção, é uma punição negativa. Eu não tô dando pro meu cão o que ele quer. Se o meu cão pula em mim e eu não cumprimento ele, é uma punição negativa. Então, a gente usa a punição negativa em algumas situações, porém, tem um grande porém. A punição não ensina. O que vai aumentar comportamento é o reforço. Então, se eu não ensino o meu cachorro a sentar para receber carinho e reforçá-lo por isso, só aplicar a punição de virar de costas e não falar nada com ele não vai ensinar para ele o que ele tem que fazer. No máximo vai dizer, cara, pular não resolve. Aí o cachorro vai ficar perdido sem saber como se comportar para conseguir a sua atenção. Então, a punição, um comportamento que a gente está usando a punição negativa, que a gente está, na verdade, não vou dar atenção para ele. Por exemplo, meu cão late pedindo minha atenção. Se eu só fico punindo de forma negativa, ou seja, só não dou atenção, eu até vou diminuir esse comportamento, né? A definição de punição é essa, diminuição de comportamento. Ele vai começar a parar de latir para pedir atenção. Mas ele precisa colocar esse comportamento de querer falar comigo de uma forma mais legal, mais agradável na minha visão. Então eu posso ensiná-lo a sentar para ganhar minha atenção. Eu posso ensiná-lo a me dar a patinha quando eu quero atenção. Então eu vou começar a lapidar o comportamento. Se ele late, ele não ganha minha atenção. Então, punição negativa. Mas se ele vem aqui e senta e me olha, eu dou um carinho nele. Então ele começa a entender, sentar funciona. Reforço positivo aumenta o comportamento. Então ele vai cada vez mais sentar para poder ganhar a atenção que ele queria. Vocês estão escrevendo um monte de coisa, eu não tô conseguindo ler, gente. Beleza, então deixa eu continuar aqui, depois eu leio. Ok, já vimos que afastar o cão da situação não vai resolver, depois da agressividade, né? Tudo que eu tô falando depois que o cão já mostrou agressividade, tá? O outro cão se afastar também não vai resolver, pelo contrário, vai aumentar o comportamento. Meter uma punição na história pode diminuir os sinais de agressividade, mas não vai resolver a emoção. Não vai ensinar pro cão como se comunicar com outro cão. Vai virar uma bomba relógio. E aí vem toda aquela história de atacou do nada, enfim. E uma possibilidade que muitas pessoas fazem, e quando eu botei aquela listinha de perguntas no questionáriozinho nos stories, muita gente falou, quando ele vê outro cão, eu chamo ele, e ele late, ou rosna, ou enfim, eu chamo ele pra mim e começo a dar petisco, porque daí ele olha pro outro cão e vê que é coisa boa, porque eu ganho petisco. Só vai funcionar, e não é a estratégia que na verdade, os treinos de reatividade que eu faço, uso quase nada de comida, tá? Em alguns momentos específicos, mas é quase nada de comida. Só vai funcionar a comida se ela acontecesse aqui. Ou seja, o cão vê um outro cão, ganha uma comida e não precisa mostrar o comportamento de agressividade, porque ele começa a associar que ver outro cão significa comida. Só se acontecer bem aqui, ó. Se a comida acontece aqui, o que vai acontecer? O cão mostrou agressividade, afastou o que ele sentia medo e ainda ganhou um biscoito por isso. Eita!
A gente está reforçando duplamente. O reforço negativo, o cão se afasta e ainda ganha uma comida. Ainda tem um reforço positivo por ter mostrado agressividade. Então, o problema de você usar a comida aqui é que pode até mudar um pouquinho a emoção do cão diante de ver outro. Ah, eu vejo um cão, ganho comida. Vejo um cão, ganho comida. Mas não ensina para o seu cão como se comunicar com outro cão. Não ensina o seu cão a mostrar home signals e você tirá-lo da situação. E a base do treinamento de reatividade é a gente identificar sinais de comunicação do nosso cão que não sejam de agressividade, que são mais lá nos home signals ainda, no máximo. E ele entende que, se eu tô com uma situação desconfortável e eu desvio o meu olhar, eu saio dali. Ué, por que eu vou mostrar agressividade se só desviar o olhar funciona? E aí a gente vai fazendo isso várias e várias vezes, gradativamente, numa situação controlada inicialmente, numa praça. Eu tenho alunos que tem aula minha, gente, que eu choro durante a aula. Não sei se essa minha aluna tá aqui. Ela falou, eu achei que ela entrou no começo, não sei se ela tá aí ainda. Mas as primeiras cenas de vídeos de treino dela, e tá sendo tudo online, a gente via e a cachorra tava lá e a gente foi vendo os sinais de comunicação. Olha, vamos fazendo isso, ajustes e ajustes. Lá pra quinta aula, se eu não me engano, foi a sexta aula, teve uma cena, gente, que foi a coisa mais linda do mundo. A cachorra olhou pra uma pessoa, que ela tem muito medo de pessoas, ela olhou pra pessoa, ela deu uma lambida, virou a cabeça, cheirou o chão e se afastou. Quando eu vi aquela cena, eu falei assim, não. Voltei várias e várias vezes. Chorei, eu tava lá, o olho todo lacrimejando. E quando acabou a aula, eu fiz assim, caraca, que delícia ter visto isso. Porque é empoderando o nosso cão que a gente consegue resolver problema de reatividade. Se o nosso cão sente medo de um estímulo, não é punindo o nosso cão, não é tirando ele de situações complicadas, difíceis. Acabei de lembrar que tem outra situação que só que é com cães, tá? Tem com pessoas, tem com skate, que eu tô vendo aqui quais são as pessoas que estão online, tem alunos meus aí, e tem mais de um caso que já aconteceu isso. De realmente a gente ver a mudança do cão, o cão começando a entender que eu mostro aquele comportamento ali de desviar, de me afastar, e eu sou respeitado. Eu não sou obrigada a passar por aquilo. O dono, a tutora, enfim, o treinador que tá com aquele cão, não coloca ele em roubada. Se o meu cão tem medo de cães de portão, eu não fico passeando com ele na frente de portão todos os dias. Se o meu cachorro tem medo de cães soltos que vêm na direção dele, eu não vou colocar ele num parcão. Eu não vou ele levar para uma praça que tem cães soltos. Eu vou levar, por exemplo, quando eu comecei a treinar o Keno para reatividade com cães, eu só levava ele no Parque Vila Lobos, que era todos os cães na guia, ou no Jardim das Perdizes, que eram todos os cães na guia. Eu não tinha possibilidade de eu levar ele. Eu parei de ir na praça que a gente chama Praça da Tudo de Cão pra treinar, porque lá tem muitos cães soltos. Agora é que eu tô voltando aí pra praça. Agora que eu digo nesse ano. Então, eu organizo o ambiente. Eu boto o meu cão numa situação que ele vai conseguir se resolver. E se o meu cão... eu agora vou treinar. Não, agora eu vou passear. Não tem essa na cabeça do cão. O tempo todo o cão tá aprendendo alguma coisa. O tempo todo o cão tá olhando para a situação e ele tá tomando decisões. Se ele não conseguir ter outra opção de se afastar, ele vai mostrar agressividade. E a responsabilidade de ter colocado esse cão naquele local é minha. Não é do outro cão que tá lá, não é meu cão que é mau, não é meu cão que é mimado. Não é. É minha responsabilidade de escolher o lugar que eu tô levando para passear. Então é muito comum em alguns alunos, na verdade acho que quase todos, viu? A depender do local, dá pra rolar ainda passeio todo dia. Mas tem situações de alunos que eu digo, não passeie com ele todo dia. Porque a única possibilidade da pessoa é levar o cão num local que o cão vai errar. Que o cão vai entrar numa situação de que ele não vai conseguir lidar com aquilo. Então, eu falei tudo isso pra dizer que a nossa responsabilidade arranjar o ambiente e a gente só consegue resolver o problema de reatividade de um cão para o outro, para um estímulo, né? Pode ser uma pessoa para um outro cão, mostrando para o nosso cão que ele tem opção de escolha. No começo, a gente vai ensinar para o nosso cão que ele tem como se afastar, que ele tem como... Como é que eu faço pra... Não tem como eu explicar para vocês o passo a passo disso, tá? Isso leva aulas para isso, mas a chave é ensinar o cão a se comunicar. Se o meu cão entende que ele é respeitado por mim com outros sinais de comunicação, que não sejam de agressividade, ele vai repetir, porque funciona.
E aí é onde a gente usa o reforço positivo e o reforço negativo a nosso favor. Se o meu cão mostra agressividade e se afasta, e aquele comportamento de agressividade aumenta, o meu cão que olha para um cão que ele tá com medo e desvia o olhar e eu tiro ele da situação, aquele comportamento de desviar o olhar também vai ser reforçado. Então, a base do treino de reatividade é usar o reforço negativo a nosso favor. Ele, algumas vezes, ele é nosso vilão, porque se o cão se afasta depois de um comportamento agressivo, o reforço negativo é um vilão. Mas se eu uso o afastamento, gente, como um reforço negativo, né? Eu tiro o meu cão da situação. Depois de um comportamento legal dele, de desviar o olhar, de fazer um licking, de cheirar o chão, de virar a cabeça, enfim, vários e vários sinais, eu uso o reforço negativo a meu favor. E eu vou trabalhando em cima desse afastamento, conforme ele vai mostrando esses sinais. E cada vez mais, gente, os cães são seres sociáveis. É lindo de ver. Tem uma aluna minha aqui que a gente viu ser nessa semana. O cachorro que via outro cão e meio que se afastava e tal. Agora o cão olha e começa a fazer assim, ó. Tipo, cheirando. Tipo, curioso. É comum isso acontecer. Os cães que morriam de medo começam a se sentir mais confortáveis, mais seguros, sabendo que quando ele quer se afastar, ele tem um jeito de se afastar, e aí começa a entrar num processo de curiosidade. E aí é quando a gente vai evoluindo. Os cães vão olhando para os outros cães com um olhar diferente. Ué, não é tão perigoso assim. Olha para uma pessoa e diz, ué, essa pessoa não é tão perigosa. Qualquer coisa me afasta, mas ela não é tão perigosa. Ela me afasta. E aí fica nessa de ida e vinda, ida e vinda. E aí, o nosso objetivo como treinadores, pelo menos na Tudo de Cão a gente pensa muito assim, é que a gente resolve problemas de reatividade aumentando a confiança do cão, aumentando a comunicação dele comigo. Ele vai se sentir confiante de que, caraca, deu problema, eu olho pra minha mãe me tira daqui. Eu olho pra minha mãe e alguma coisa acontece e aquilo ali eu me livro. Eu não preciso me defender. Eu tenho alguém que tá comigo, que qualquer coisa me tira da situação quando eu pedir socorro de uma forma adequada. Me bota em situações seguras. A minha mãe não vai me meter num lugar horrível. Minha mãe não vai me meter num parque cheio de cães soltos se eu tenho medo de cães. Ele começa a confiar muito na gente. A autoconfiança do cão melhora, vai aumentando. A confiança no dono dele vai aumentando. O cão vai desenvolvendo uma habilidade de se comunicar cada vez melhor. E outra coisa, o outro cão entende os sinais de comunicação dele, tá? Então, se o meu cão mostra para um outro cão um sinal de apaziguamento, o outro cão, se for bem socializado, ele vai entender aquilo, ele vai dar uma recuada, ele não vai se aproximar. Então é muito interessante, observem cães se interagindo, vão para parques de cães, vão para praça sem os cães de vocês. Isso é a regra, quando a gente entra na Tudo de Cão, é a primeira coisa que fala. Vão para parques, sentem e observem. Observem os cães se comunicando, vocês vão ver muitos sinais disso. E o último ponto a Andrea falou, e quando é o outro cão que ataca? Então talvez se o seu cão é reativo a um cão e o outro cão ataca, você precisa melhorar a sua habilidade de leitura de linguagem corporal para ver o ambiente que você está levando o seu cão e olhar, ok, os cães estão se comunicando legal, vou deixar o meu aqui. Ou então nem chega naquele local, tá? Esse é um ponto, assim, pode acontecer do outro cão atacar, mas se a gente melhora a nossa habilidade de ler a linguagem corporal do cão, a gente vai conseguir evitar muitas situações dessa. Mas imprevistos acontecem, só que se toda vez que você sai, um cão ataca o seu cão ou o seu cão ataca um cão, é porque o lugar tá errado, a leitura do local, da linguagem corporal dos cães errada, tem um monte de coisa errada aí envolvida, tá? Por isso que a gente tem essa preparação, esse aprendizado da linguagem corporal como prioridade no treino de reatividade. E o nosso objetivo como Tudo de Cão, como meu objetivo como profissional, não é que o meu cão aprenda a ignorar o outro cão, a ignorar aquela pessoa. Eu quero que o meu cão goste de outras pessoas. Eu quero que o meu cão goste de outros cães. Eu quero que ele saiba brincar de forma legal. Não é só ignorar o estímulo, não é só ficar fazendo treino pro cachorro virar a cabeça toda vez que vê um cão, me olhar e eu tiro ele da situação. Eu quero que ele aprenda a se comunicar. Talvez no começo isso possa funcionar um pouquinho para ir ajudando o cão a entender que ele pode se afastar. Mas não vai ser a base do meu treino. Eu não vou ficar treinando o meu cachorro a toda vez que vê um cão me olhar. Porque senão eu não estou ensinando o meu cão a se comunicar com aquele cão. Esse é o começo. Esse é o princípio. E como a gente não resolve problemas disso? Se a gente coloca punições na situação, a gente vai diminuir aqueles comportamentos que o nosso cão está dando, que são sinais de comunicação de pedidos de socorro pra gente.
A gente não vai aumentar a habilidade do cão de se comunicar com outro cão. Pelo contrário, ele vai odiar cada vez mais aquele cão. Não aumenta de forma alguma a autoconfiança do cão. E eu lembro que o Léo fala isso em alguma aula, que ele diz assim, normalmente pessoas agressivas, homens, por exemplo, agressivos, mulheres agressivas, são pessoas que normalmente têm uma autoconfiança baixa. Precisa mostrar agressividade para se impor. Precisa mostrar agressividade para colocar as coisas do jeito dela. Não tem habilidade social de se comunicar, não tem habilidade social de resolver o problema. Precisa partir para agressividade. E normalmente essas pessoas têm uma autoconfiança baixa. E principalmente não faz gostar do estímulo, que é o nosso objetivo final nisso tudo. E aí, qual que é o nosso objetivo tudo de cão? Não é ignorar o estímulo, é gostar daquele estímulo que antes gerava medo. Aprender a se comunicar, ter interações tranquilas e saudáveis, ter sentimento mudado diante daquilo. E existe um protocolo para tudo isso. Não é só começar a treinar do nada. Na Tudo de Cão, a gente resolve problemas de comportamento como? A gente primeiro olha o problema, analisa qual é o comportamento, o que acontece antes, qual é o comportamento que apresenta, qual que é a consequência depois, é um reforço positivo, é um reforço negativo? Todo comportamento que existe tem um reforçador envolvido. Lembra que se tem um comportamento que continua acontecendo é que tem algum reforço ali. Pode ser positivo ou negativo, a gente precisa identificar que reforço é esse. Então essa é a fase do diagnóstico, eu olho para o problema, eu entendo o problema. Depois, suprir necessidades básicas. Se o nosso cão, ele não tem um mínimo de atividade física todo dia, se ele tem medo de ônibus e nunca vê ônibus na vida, e eu não tô falando pra vocês ficarem enfiando o cão de vocês em situações de problema, tá? Mas eu tô dizendo que se o nosso cão não tem o mínimo das necessidades básicas dele, de atividades sociais, físicas, mentais, uma alimentação dada de uma forma criativa, estimulante, não no pote, que é a forma mais sem graça do mundo, mas se o cão tem atividade física todo dia, se o cão treina com a gente todo dia, é muito engraçado. Quando eu posto algum vídeo de treino com o Cannon, sempre eu recebo essas frases. Nossa, como ele aprende rápido. Nossa, ele é muito inteligente. Gente, isso foi treino. O Cannon não nasceu mega inteligente. O Cannon foi treinado para responder rápido a comandos. O Cannon foi treinado a quando eu dou um novo desafio para ele, ele pega muito rápido, porque eu treino com ele todos os dias. Basicamente todos os dias. Se eu não treino uma coisa nova, eu vou acumulando eu vou repetindo alguns comandos que ele já sabe. E aí, numa situação de reatividade, se eu vou ensinar um comportamento pro meu cão, por exemplo, de fazer um contato visual comigo quando eu tô passando na frente de uma porta de um portão com o cão latindo, como que eu quero que o meu cão entenda que um clicker significa que ele fez um comportamento certo? Como que eu quero que o meu cachorro desenvolva um comportamento novo diante de um cão que ele tem medo, que a emoção tá à flor da pele, se eu não sei ensinar um gira pro cão em casa? Então, treinem o cão de vocês, melhorem a comunicação de vocês com o cão de vocês, treinem muitos truques, muitos comandos de obediência, porque se o cão de vocês tem um repertório legal de comportamentos, ele vai saber, numa situação problema, ele vai ter outros repertórios para fazer, ele vai ter outros comportamentos para fazer quando ele quiser alguma coisa. Por exemplo, um cão que quer muito chegar em outro cão para brincar e tá latindo, mó loucura. Se ele sabe um senta, um deita, se ele sabe alguma coisa e ele mostra esse comportamento, né, a gente pedindo, ele mostra, a gente começa a reforçar esse comportamento, a gente deixa ele se aproximar. Mas isso da excitação é assunto para outra live. O que eu tô querendo dizer é, quando a gente tem um cão que treina todo dia, um cão que vê pessoas todo dia, um cão que vê outros cães todo dia de forma segura, distante, aquilo ali vai deixando de ser uma coisa que o cão fica surtado. Não, vai virando normal. Ah, beleza, é isso. Ah, ok, é isso. É um outro cachorro. 1 quilômetro de distância. É um outro cachorro, não aconteceu nada comigo. É um cachorro, não aconteceu nada comigo. Vai virando normal na vida do cão. E a gente começa a diminuir o valor daquela coisa pra ele. Se o cão fica super excitado com alguma coisa, por exemplo, eu sempre brinco disso. Eu falo isso muito pros meus alunos. Se uma pessoa nunca viu a praia, ela surta na primeira vez que ela vê a praia. Ela gosta muito, ela ama a praia e tal. Então, se ela sente muito medo, meu Deus, uma onda. Mas se ela vai pra praia todo dia e vai criando confiança na relação lá da praia, vai ficando comum aquilo ali, ela não vai surtar toda vez que ela for pra praia. Já tá comum no dia dela. E quando a gente treina várias e várias coisas, a gente clica, reforça, ensina alguma coisa nova, numa situação de reatividade, o cão vai pegar muito mais rápido. Quando eu fui treinar o contato visual do Cannon pra mim, passando na frente de um cão de portão, e eu tenho um vídeo, eu vou até postar esse vídeo depois pra vocês. É um corredor polonês, um monte de cão surtado latindo.
A primeira coisa que o Ken fez, quando viu os cães, ele olhou pra mim. Quando ele olhou pra mim, eu falei, boa, recompensei ele e segui o caminho. Ou então eu só afastei ele lá no final, quando tava muita pressão. Ele tem o costume de olhar pra mim. Toda vez que a gente treina, ele faz contato visual. A gente tem treino de contato visual. Então, um cão que treina sempre, ele tem muito mais possibilidades de mostrar comportamentos diferentes e de pegar muito rápido o que você está querendo ensinar naquele momento. E é um cão muito mais equilibrado, né? Se um cão é surtadaço da vida e ele é cheio de energia e quando sai de casa tá cheio de energia, super excitado e aí vê outro cão, é um caos. Então, manter a sanidade mental desse cão através das necessidades básicas dele, supridas, atividades físicas, mentais, sociais, e alimentar, a parte alimentar de forma estimulante todos os dias, o seu cão vai começar a ficar mais equilibrado. Então, muitos problemas de comportamento, de reatividade já vão dar uma bela diminuída ou até sumir, tá? E aí, quais são os pré-requisitos, digamos assim, pra gente resolver um problema de reatividade? Primeiro, a gente tem que saber ler muito bem o nosso cão, os outros cães também, se for reatividade com cães. A gente tem que saber ler muito bem, estudar a linguagem corporal. Luana, como que eu estudo isso? No portal Tudo de Cão Transforma, qualquer coisa, se você não conhece o portal, me manda uma mensagem que eu mando um link para você assinar. Ou então, se você quer fazer adestramento online, e eu ensino isso para os meus alunos, eu tenho um vídeo de 45 minutos que eu explico todos os sinais mais comuns, assim, são muitos sinais, eu mostro vídeo, eu mostro foto. A gente pega os próprios vídeos do aluno e a gente analisa, olha esse sinal aqui, e volta e vai. Quem é meu aluno e está aqui na live sabe disso, a gente gasta muito tempo estudando sobre linguagem corporal. Então, linguagem corporal você precisa entender para resolver o problema. Você precisa desenvolver a habilidade de criar novos comportamentos com seu cão, porque se você não sabe nem ensinar um comportamento de fazer o bang, por exemplo, o morto, como que você vai conseguir estruturar um treino para reatividade, né? Então, um mínimo de habilidade de construir novos comportamentos. Você precisa, normalmente, de pessoas ou cães que ajudem no treino. Ah, Luana, não tenho, minha cidade não tem ninguém, todos os cachorros são bravos. Então, a gente vai ter que começar a perseguir os cães na guia. Então, eu vou para um lugar que os cães só podem estar na guia e aí eu vou fazendo todo o treinamento de reatividade meio que de longe, meio que beleza, tem alunos meus que a gente tem que fazer isso, porque a gente não tem cães ajudantes ou pessoas ajudantes. Quando a gente tem ajudantes é muito mais fácil. Mas isso não é desculpa para não trabalhar, né? E o treino de reatividade começa lá no diagnóstico, tá? Quando a gente está resolvendo, entendendo o problema. Mas aqueles protocolos de socialização, mostrar para o cão como que ele se comunica com o outro cão. A gente faz aquela história do bate, né? Aquela coisa do bem longe, o cão vai mostrando sinais legais, a gente aproxima, não tá legal, a gente afasta. Ou então, a gente só aproxima se o cão tá... Desculpa, eu falei uma coisa errada agora. Se o cão mostra sinais legais, a gente aproxima. Se o cão tá desconfortável, a gente nem aproxima. A gente vê que a gente tá perto demais, talvez precise afastar. E vai tendo todos os protocolos, depois protocolos de cães. Gruilinda aí, meus alunos, persegue. É uma perseguição naquela lagoa ali do Rio de Janeiro. Toda vez. E vai perseguindo cachorro, vai perseguindo pessoa, vai perseguindo tudo que tiver. Então, Mayara também é minha aluna, também persegue. Minhas alunas aí, tudo. Gente, não tem pra ajudante, a gente vai se virar com o que tem. A gente sai perseguindo as pessoas. E eu ainda digo pra elas, diz pra pessoa que, eu tô só treinando ele aqui, se a pessoa ficar sentindo que tá sendo perseguida, tá? E aí, alguns comportamentos que eu gosto de treinar antes de tratar a reatividade de um cão. Muitos comportamentos de autocontrole. Um fica, um espera, um dog zen, um deixa. Um treino de guia legal para que o cão pelo menos não saia arrastando para chegar em todas as coisas. Um bom vem, um bom treino de vínculo para que o cão esteja atento pra gente, esteja sempre por perto. Sabe, um senta e um deita básico, né? Para pelo menos começar uma comunicação com o dono. Treino de contato visual. Então, esses comportamentos são os primeiros comportamentos que a gente começa a treinar quando eu pego um caso de reatividade. A gente vai criando a base. Enquanto a gente está criando essa base, a gente vai estudando linguagem corporal dos cães. E aí, quando o cão já tem essa base legal, já está com uma comunicação legal com o dono já sabe ler sobre linguagem corporal, aí a gente começa a colocar na vida real. Aí a gente começa a colocar, por exemplo, no começo eu sempre falo, vamos tentar achar um lugar que ele gaste energia sem estar tendo contato com o estímulo, enquanto a gente está fazendo a preparação. Quando o cão já está começando a ficar preparado, a gente vai começar a ficar bem distante e ir fazendo essa aproximação gradual, tá? E todos os protocolos que envolvem isso. Quase 1 hora de live para dizer para vocês, não é punindo, não é dando petisco, não é tirando da situação que você vai resolver o problema de reatividade com seu cão.
Olha tudo que eu precisei falar para vocês agora entenderem que, beleza, é um processo. Eu preciso me preparar. Eu sou responsável pelo comportamento do meu cão. Eu tenho que botar a mão na massa, ou eu tenho que estudar muito, ou eu tenho que pedir ajuda profissional de alguém, ou presencial, ou online, o que seja. Mas só ir tentando coisa, já tentei de tudo. Os casos que as pessoas vão atrás do conhecimento de verdade, da parte científica de verdade e aplicam isso, gente, tem resultado, não tem como não ter. É lindo de ver os vídeos, os primeiros e agora os vídeos, agora em 7, 8 aulas, 9 aulas que a gente teve. Algumas já terminaram a 10ª aula e tá renovando e a gente vai continuar treinando para ir aprimorando tudo isso. Não é rápido, que eu digo que não é rápido, não é um milagre. Não é uma coisa que você vai pegar numa dica de live que vai resolver o problema sentimental do seu cão. O emocional do seu cão. Seu cão tem medo de alguma coisa. Não vai ser você dando petisco, ou dando um carão, ou tirando ele da situação que vai resolver. É com treino, é com dedicação, é com estudo. Se você não tem tempo, ou se você não tem habilidade, ou se você tem muita dificuldade, pede ajuda. Contrata alguém. A Tudo de Cão faz adestramento online agora. Tem um monte de gente na equipe que está fazendo um trabalho fantástico com pessoas lá de outros países. Seja para educação de filhote, seja para educação para resolver um problema de comportamento. Então, busquem ajuda. Não tentem resolver as coisas assim na marra. Ah, vou tentar pegar uma dica de uma live, uma dica de outra. Não é assim que a gente resolve problemas de reatividade. Tá bom? Tô muito feliz que eu tô vendo vários alunos meus aqui. Vocês já me escutam falar a semana inteira, várias aulas, mas fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu vou encerrar para não ter perigo dessa live perder. De qualquer forma, estou gravando aqui no computador, então perdida não estará. Mas espero que tenha ajudado pelo menos a esclarecer um pouco para vocês o que é o problema, como que ele começa, o que mantém esse problema e que não é com diquinha que vocês vão resolver, tá? Se vocês querem ajuda de um profissional para resolver problema de agressividade, problema de reatividade, seja por excitação, a gente pode fazer outras lives sobre esse assunto. Busque ajuda de um profissional ou estude profundamente sobre o assunto. Assine o portal www.tudodecãotransforma.com.br/Meu Mundo Golden. Ive, querida. Ive é outra adestradora da equipe, incrível. Não sei se o Luigi tá aí ainda, eu vi que ele tava no começo. Maravilhosos, são da nossa equipe. A gente tá trabalhando muito treino online, tá tendo muito resultado legal. Gente, eu vou encerrar que eu tô morrendo de medo de perder essa live, tá? Um beijo pra vocês. Muito, muito, muito obrigada por virem passar esse tempão aqui com a gente. Comigo, no caso. Temos tá ali fora na caixa comendo o Kong dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desculpa não ter respondido as perguntas. Vi que tem um monte de pergunta aqui. Ai, desculpa. Não vou conseguir responder, tá? Beijo pra vocês.